para todos os públicos. Escola em Minha Casa, projeto de vida, estendendo às famílias rosarienses o sincero bom dia, em especial às nossas crianças. Aqui é a tia Clemilde, professora de ciências. Nosso componente curricular de hoje, nós vamos tratar de um novo assunto, mas antes nós vamos revisar o conteúdo da semana passada. Semana passada nós estudamos a respeito dos vírus e das bactérias. Nós compreendemos, aprendemos e aprendemos as definições do que seja um vírus, do que sejam bactérias, esses micro-organismos que estão presentes em todos os lugares no ambiente onde nós vivemos. E nós aprendemos que eles podem ser benéficos e também podem ser maléficos, aprendemos as suas características, aprendemos também a respeito das formas, por ser seres micro-organismos, só visto apenas através do microscópio. Nós precisamos redobrar os nossos cuidados com a nossa higiene. E isso a gente viu também na aula passada. Mas hoje, como eu disse, nós vamos começar um novo assunto e nós vamos falar a respeito dos fungos e também dos protozoários. E nós vamos começar definindo o que são fungos. Bom, meninos, fungos são seres vivos que podem ser formados por uma única célula. Esses seres vivos formados de uma única célula, eles são chamados de unicelulares. Mas também, a exemplo disso, nós temos as leveduras. Mas também eles podem ser de várias células. A exemplo disso, nós temos os cogumelos e os bolores. Nós vamos conhecer aqui, então, a definição de cada um desses fungos. E a pergunta que fica, o que são leveduras? Já que eles são seres unicelulares, vamos para lá, saber o que é leveduras. Leveduras são umas espécies de fungos unicelulares com formato oval. Não é circular, oval. É uma forma de elipse, em forma de elipse, um formato de um ovo. Por isso que ele é chamado de oval. E eu quero aqui apresentar para vocês a forma de um fungo de leveduras, as leveduras. Aqui está, olho na tela, no nosso esquema. Tá? As leveduras são fungos, então, unicelulares de forma oval. E os cogumelos também são fungos formados por várias células. E como é que se dá o nome desses organismos formados por várias células? Eles podem ser chamados de multicelulares e também de pluricelulares. Ou seja, são organismos que contêm várias células. A exemplo disso, os cogumelos. Há também exemplo de multicelulares nos fungos, tá? Nos mofos. Os mofos também são chamados de multicelulares. Bom, a respeito dos fungos, o que nós podemos considerar a respeito deles? Primeiro, nós podemos considerar que eles são seres importantes na decomposição da matéria orgânica. E o que é matéria orgânica? É um conjunto de materiais utilizado na decomposição. E isso vai acontecer, a exemplo das folhas, das cascas de madeira, dos couros, desses materiais que são utilizados, jogados, vamos dizer assim, na natureza, expostos na natureza. O conjunto desses organismos, eles são chamados também de humus, essa matéria orgânica que se decompõe. E nesse contexto, os fungos, eles fazem um papel importante na decomposição. Todos esses materiais que se decompõem, que se desmancham na natureza, que se integram ao solo, eles são chamados também de humus, tá? E são utilizados como fertilizantes. Eles participam do processo de fertilização dos solos, porque eles estão integrados ao solo. Então, nesse contexto, são importantes na decomposição da matéria orgânica. Os fungos também, eles vivem associados às raízes de plantas e ajudam a absorver a água e nutrientes dos solos. Então, ele tem a sua importância e a sua funcionalidade de forma benéfica também, né? Nesse contexto. Eles também vivem em outros corpos de animais e plantas e podem também causar doenças.
os fungos também podem causar doença. A gente vai ver aqui no decorrer da nossa aula. Os bolores, que são uma espécie também de fungo, eles são chamados também e conhecidos como mofos. Eu vou aqui apresentar exemplo de cada um, tá certo? Vamos falar a respeito dos cogumelos e dos bolores. Bom, olhem para a nossa tela e acompanhem aqui no nosso esquema. Qual é a composição dos cogumelos e bolores no contexto de ser do reino fungi, do reino dos fungos? O corpo deles geralmente é formado por filamentos e esses filamentos são chamados de hifas. As hifas, por suas vezes, elas são filamentos entrelaçados que vão formar o micélio, tá certo? A parte que é chamada de visível, a parte externa dos cogumelos, ela é chamada de corpo de frutificação. Dê uma olhadinha no nosso esquema aqui na nossa tela. Então, a parte que aparece, a parte externa, né, que está visível aos nossos olhos, ela é chamada de estrutura reprodutora ou corpo de frutificação. Toda a parte que está interna, abaixo do solo, formado pelas hifas, pelo entrelaçamento de hifas, ela é chamada de micélio. E também nós temos, dentro aqui da estrutura reprodutora, nós temos os esporos. Por sua vez, as hifas elas vão formar estruturas reprodutivas, como eu disse, chamada de esporos. Os esporos são estruturas reprodutivas que são formadas pelas hifas, que é o entrelaçamento de filamentos que compõem a parte visível do cogumelo. Vamos dar uma olhadinha na nossa tela de uma maneira bem ampla, como aparece aqui ao olho de um microscópio, na visão microscópica, como aparece então os cogumelos. Nós temos essa parte exposta, né, visível, chamada de chapéu. Logo abaixo nós temos os filamentos formados pelas hifas, que são chamados de esporos. E toda essa parte que está aparecendo, que é visível aos nossos olhos, ela é chamada de corpo de frutificação. A parte que está interna, fixada no solo, formado pelo entrelaçamento dos filamentos das hifas, é chamado de micélio. Toda a parte interna que está abaixo do solo, ela é chamada de micélio. Portanto, a parte que está visível aos nossos olhos, ela é chamada de corpo de frutificação. Então, aqui está a composição vista através de uma ampliação microscópica do que seja um cogumelo. E os bolores? Os bolores, como eu disse, eles também são chamados de mofo. Os bolores são fungos filamentosos bem diferentes na estrutura, no que tange a estrutura dos cogumelos. Eles estão presentes em todos os lugares, especialmente nos lugares úmidos, nos lugares escuros. Eles estão presentes no pão dormido, naquele pão envelhecido, né? Pão velho. Nas frutas podres e também na madeira, no couro, no papel, em lugares onde possa haver escuridão e umidade. Eles são chamados, que eu quero deixar isso bem frisado, também de mofo, porque a gente chama de bolor, mas na verdade o que a gente conhece muitas vezes é o nome mofo e não bolor, tá certo? Muito bem, aqui está um exemplo do mofo ou do bolor no pão envelhecido. Observem aqui no nosso esquema que nós olhamos, quando nós visualizamos a olho nu, o pão ele vai aparecer escurecido, né? Mas quando nós aproximamos esse pão na visão, nas lentes do microscópio, nós conseguimos ver esses filamentos, essas estruturas que mostram como eles estão formados, os mofos, os bolores, tá? Esses filamentos. Não tem a estrutura que existe na estrutura do fungo, mas ele vai aparecer na visão microscópica esses filamentos também, tá certo? Bom, e qual é a importância dos fungos para os seres humanos no ambiente onde nós vivemos? Ele tem importância? Ele apresenta benefícios? Sim. Alguns fungos, eles são utilizados na alimentação, eles são comestíveis, como é o caso do champignon e também o caso do shimeji. São fungos que são utilizados na nossa alimentação. As leveduras, por exemplo, também elas têm a sua funcionalidade, a sua importância e elas são benéficas. Por quê? Porque elas vão produzir o fermento que vai ser utilizado na produção dos pães,
utilizado nas bebidas alcoólicas, no caso da cerveja, tá? As leveduras vão fazer esse processo de fermentação, e também no material combustível, que é o etanol, muito utilizado nos nossos automóveis. Alguns fungos, eles também são benéficos na produção de antibiótico, que é o caso da penicilina. A gente viu na aula passada que a penicilina é um remédio produzido também aqui por fungos, e ele é utilizado no tratamento das doenças bacterianas, ou seja, o tratamento com bactérias. As doenças causadas por bactérias, elas são tratadas com antibióticos, ok? E os fungos nesse processo, eles são importantes, eles são benéficos. Alguns fungos, eles também apresentam malefícios, eles também são prejudiciais ao nosso organismo, à nossa saúde, que é o caso de fungos que faz com que apareçam doenças na nossa pele, fungos que vão provocar doenças pulmonares, ou seja, infecções nos nossos pulmões, nos brônquios. Então, nesse caso, os fungos apresentam, então, malefícios, não são benéficos à nossa saúde. Nesse momento, então, vamos deixar um pouquinho de lado aqui os fungos e vamos tratar o assunto a respeito dos protozoários. O que são protozoários? Protozoários são micro-organismos microscópicos, unicelulares, e não produzem seu próprio alimento, ou seja, eles vão se alimentar de seres vivos ou de resto desses seres vivos. Esses seres vivos que estão dentro de outros seres vivos. Nós vamos já saber aqui a relação que vai existir entre eles. Dentro da estrutura de classificação quanto à sua locomoção, os protozoários, eles podem ser ciliados, flagelados e ameboides. A exemplo de protozoários ciliados, nós temos os paramécios, porque eles possuem uma estrutura com vários cilos, e esses cílios facilitam a sua locomoção dentro de um organismo. Os flagelados, nós temos a exemplos o Trypanosomus. Ele vai ocasionar doenças que são altamente prejudiciais ao nosso organismo, mas ele se locomove através de flagelos, E nós temos então, quanto à sua estrutura, os protozoários podem também ser chamados de ameboides, a exemplo das amebas. As amebas, elas provocam também doenças no nosso organismo, não são de todos benéficos, tá certo? Mas ela vai utilizar o pseudópodes, que são pés falsos. Na verdade, ela vai se locomover através de citoplasma, que é uma extensão da sua célula. Por isso que o nome é chamado de pseudópodes, porque são pés falsos. Na verdade, ela se locomove através do citoplasma, que é uma extensão da sua célula. Onde os parasitas são encontrados? Onde os protozoários, que na sua maioria são parasitas, são encontrados? Nos mares, nos oceanos, na água doce, no solo úmido e também dentro dos seres vivos. Eles são encontrados também dentro dos seres vivos. Por quê? Porque eles também são chamados de parasitas, tá certo? Eles vão se alimentar de outros seres vivos. Mas existe uma relação benéfica e uma relação maléfica entre os protozoários e os outros seres vivos. Por exemplo, dentro da relação benéfica, nós temos que eles se alimentam de bactérias e de fungos. Ora, nesse contexto, é uma relação benéfica, porque ele vai destruir as bactérias que causam doenças e os fungos também, que podem causar doenças ao nosso organismo. Nesse caso, a relação é de benefício. Ajudam no controle da quantidade de micro-organismos no meio ambiente, ou seja, fazendo com que o ecossistema esteja em equilíbrio. E também são utilizados no processo de tratamento da água para retirar as bactérias e as partículas que são maléficas, que estão presentes na nossa água. Então, essa relação é de benefício. Nesse caso, os protozoários são benéficos. Mas existe também a relação de malefícios, né? Quando eles causam doenças não somente às plantas, aos animais e ao próprio ser vivo. Nesse caso, os protozoários se tornam parasitas, ou seja, eles se alimentam daquilo que existe dentro de nós e também dentro de alguns animais, que é o caso de protozoários transmitido, por exemplo, pelo mosquito que vai causar a malária, tá? Ou também
por alimentos e água contaminadas, quando a água e os alimentos estão contaminados, por exemplo, com ameba. Então, nesse caso, é uma relação de malefícios, por vai trazer para cada um de nós prejuízos, vai trazer doenças. Então, essa relação de protozoários com seres vivos, nesse momento, nesse contexto, se torna maléfica. Tá certo? E chegamos, então, ao nosso momento de curiosidade. Você sabia que a ciência que estuda os fungos ela é chamada de micologia? Pois é, turminha. A ciência que vai estudar os fungos ela é chamada de micologia. E existe cerca de 10 mil protozoários parasitas. 10 mil protozoários que são parasitas. E eles vão parasitar animais e também seres humanos, causando diversas doenças. É o caso, então, da giardíase, que é um parasita que vai provocado pela giardia, né? Que é um tipo de verminose dentro do nosso organismo. Então, ele está se alimentando, um ser vivo se alimentando de outro ser vivo. Também é o exemplo da esquistossomose, aquela doença que causa barriga d'água, onde o caramujo, ele é o hospedeiro inicial e o homem é o hospedeiro final desse parasita. Então, essa relação aqui é de malefício, né, turminha? Muito bem. Na nossa sequência, nós vamos então para a hora da nossa atividade. Vamos aqui então fixar o que nós aprendemos na nossa aula de hoje. Primeira questão da nossa atividade. Os fungos, eles são seres formados por uma única célula. E essa célula é chamada de unicelulares. Esses seres são chamados de unicelulares. Então, a exemplo de células unicelulares, de fungos unicelulares, nós temos, opção A, os cogumelos, os bolores ou as leveduras. Qual é a resposta correta? Opção C. As leveduras são fungos ou seres vivos formados por uma única célula. Portanto, eles são unicelulares. Ok? Na questão de número 2, nós temos o formato da célula de uma levedura qual é a forma da célula de uma levedura? Ela é um formato quadrado, ela é circular ou ela é oval? Então, nós aprendemos aqui que o formato de uma célula de levedura, ela tem um formato de uma elipse, então tem um formato oval, parecido com o ovo. Então, a resposta certa, a letra C. E aí está o exemplo de uma célula da levedura, formato oval, para a gente guardar isso na nossa memória. Questão de número 3. Observe a imagem e nós vamos completar com as partes do corpo de um cogumelo. O cogumelo nós sabemos que é um fungo. Então, quais são as partes do corpo de um cogumelo? Então, nós temos a estrutura que está exposta, visível aos nossos olhos. Ela é chamada de corpo de frutificação ou estrutura reprodutora. As partes que são formadas pelas hifas, o emaranhado de hifas e filamentos, é chamada de produtoras de esporos, são os esporos. Eles vão ser utilizados na reprodução deste fungo. E os entranhados aqui, os filamentos que estão entrelaçados, eles são chamados de hifas. A parte interna que está fixada no solo, ela é chamada de micélio. Então, aí está a estrutura de um cogumelo. Quarta questão. Quanto à estrutura de locomoção, como estão classificados os protozoários? Quanto à sua locomoção, como estão classificados eles? Os protozoários estão classificados em ciliados, formado por cílios, flagelados e amebóides. Essa é a resposta da classificação dos protozoários quanto à sua estrutura de locomoção. E assim, turminha, nós chegamos então ao final de mais uma aula de ciência. Deixamos aqui o nosso forte abraço e convidamos você para estar conosco no nosso próximo encontro. Então, beijo da tia, até a próxima aula.